já quis fazer uma tatuagem, mas desistiu por causa da religião, da família ou do trabalho? Hoje, a tatuagem é vista como uma espécie de arte, moda e expressão pessoal. Mas nem sempre foi assim. Durante séculos, ela já foi símbolo de fé, de marginalização e até mesmo de exclusão social. Nesse vídeo, vamos entender como a tatuagem saiu da margem da sociedade para o centro da cultura e por que, mesmo hoje, ela ainda gera tantos conflitos. Eu sou a Lirvonte e esse é o Nadário Criativo. Bora construir nosso repertório? A tatuagem vem sendo praticada há séculos por muitas culturas em todo canto do mundo, tendo várias funções e significados diferentes, como identificação de clã e tribo, devoção religiosa, talismã para afastar maus espíritos, ritos funerais e até mesmo medicinal. No Ocidente, a tatuagem foi código de grupos fechados, introduzida pelos marinheiros no século XVIII, que vendo alguns povos aborígenes que tinham essa prática, eles começaram a pintar seus corpos também. Nos séculos seguintes, a tatuagem começa a ser vinculada à exclusão social e econômica de quem vivia fora das regras da sociedade. Os prisioneiros usavam para marcar as suas histórias, as prostitutas como símbolo da sua profissão, e as mulheres que tinham tatuagem, elas geralmente eram contratadas para espetáculos de circo. A tatuagem era um símbolo de que você pertencia a outro mundo, um mundo marginalizado. As coisas começaram a mudar em 1891 com a tecnologia. Um tatuador chamado Samuel O'Reilly pegou uma invenção de Thomas Edison e a adaptou, criando a primeira máquina de tatuagem elétrica. Isso parece simples, mas o impacto foi imenso. O processo, que era manual e lento, se tornou mais rápido e preciso. A máquina permitiu que novos estilos e desenhos mais complexos surgissem, tirando a tatuagem do campo ritual de resistência para o campo da arte. A mudança cultural se intensificou com os movimentos de contracultura, como o hip e o punk, que se apropriaram da tatuagem, trazendo questões ligadas à política e às normas estéticas socialmente aceitas. Foi nesse mesmo período, em 1970, que o tatuador Leigh Tuckley apareceu em uma matéria de uma página inteira na revista Rolling Stones. Pela primeira vez, a tatuagem era apresentada a um público massivo, não como estigma, mas como um renascimento artístico. O estigma negativo da tatuagem começou a se perder de vez nos anos 80, quando o corpo se torna um objeto de preocupação e a forma de mostrar individualidade, fazendo com que a tatuagem se transformasse em uma opção estética e que seja elevada ali a um status de arte. Foi também nessa década que livros como Tattooing A to Z, de Huck Spalding, começaram a ser publicados, ensinando a técnica para qualquer um. Isso, por um lado, criou o problema dos sketches, que eram os tatuadores amadores que faziam tatuagens e acabava que não era muito seguro. Mas, por outro lado, democratizou a arte, permitindo que uma nova geração de artistas vindas de outras áreas começassem a experimentar a pele. Apesar dessa popularização, ainda existe um certo tabu, principalmente em algumas instituições e grupos mais tradicionais. Ao mesmo tempo em que a tatuagem ela é celebrada como arte e moda, ela continua sendo uma fonte de conflito bem real em algumas áreas bem fundamentais da sociedade. Fazer uma tatuagem pode representar um dilema para pessoas religiosas, já que algumas tradições a condenam com base em um versículo do Antigo Testamento. Esse mesmo texto bíblico, porém, contém diversas regras que atualmente não são seguidas por muitos cristãos, como restrições alimentares, normas sobre vestimentas e costumes pessoais, que dentro dessa lógica seriam tão pecaminosos quanto uma tatuagem. Diante disso, há diferentes interpretações sobre o tema e, por esse motivo, é comum encontrar alguns cristãos e judeus que são tatuados. Muitos utilizam símbolos religiosos como cruzes e imagens de Jesus para expressar a sua fé, enquanto outros já possuíam a tatuagem antes de se converterem
a religião. Além da religião, existe o conflito social e familiar. A desaprovação por pessoas próximas pode ir de um simples olhar de decepção a ameaças mais sérias, como pais cortando laços ou coisas desse tipo. Apesar de que eu acredito que hoje em dia, né, essas situações não ocorrem mais como antigamente. E o conflito mais comum de todos, trabalho. Por mais que a aceitação tenha crescido, a realidade é que tatuagens visíveis ainda podem ser um obstáculo para conseguir um emprego, especialmente em áreas mais tradicionais. Então o que a gente percebe é que a tatuagem, mesmo depois de se tornar moda, nunca deixou de ser uma declaração. Seja ela intencional ou não, ela comunica algo sobre quem somos e sobre a nossa decisão de marcar o próprio corpo. E essa decisão continua sendo pessoal e muitas vezes corajosa. Será que essa forma de adornar o corpo vale a pena para você? Já deixou de fazer uma tatuagem porque a sua profissão ou parentes não a aceitam? Me conte aqui embaixo. E esse foi o repertório de hoje. Lembre-se de avaliar o vídeo. Até a próxima. Tchau!